Aloha! Seja bem-vindo ao programa Conexão Superior. Aqui eu te ensino a eliminar conflitos e discussões com o seu parceiro e ter um relacionamento saudável e feliz. Eu sou a Su Floriani, terapeuta, especialista em relacionamentos humanos e criadora do método Conexão Superior. O tema de hoje é Quero salvar o meu casamento. Esse é um tema recorrente nos meus atendimentos e o que eu posso te dizer se você também está passando por essa situação, que tem como salvar o seu casamento sim, se esse for o desejo do seu coração, se for um desejo verdadeiro, honesto e principalmente com base no amor, no respeito e na admiração que você sente pelo seu parceiro. Isso você precisa compreender, que é necessário ter boas razões para você salvar o seu casamento. Porque provavelmente você está dentro de uma crise e essa crise tem causas, né? Existem causas para as crises que nós vivemos com as pessoas. E no seu casamento não é diferente. Se relacionar faz parte do nosso processo evolutivo. E essa experiência traz muitos desafios, mas é uma experiência muito valiosa e muito necessária para a sua evolução, para você se tornar uma pessoa melhor, para você ser feliz nessa realidade. Mas a questão é você analisar a causa do seu desejo. Por que você quer salvar o seu casamento? Porque você sente que ainda existe essa conexão de amor, de respeito, de cumplicidade, de valor com o seu companheiro, com o seu parceiro? Ou você está querendo salvar o seu casamento com medo de ficar sozinha? Ou porque você está insegura em relação a essa decisão? Ou porque você tem algum ganho envolvido em permanecer nessa relação? Ou então você está apegada a algo que você construiu com o seu companheiro e que você não gostaria de perder. Então, a primeira questão é você avaliar tudo isso que eu estou te dizendo. Mas se os teus motivos forem verdadeiros, genuínos e eles estiverem em conexão com a tua essência, você deve sim se empenhar muito para salvar o seu casamento. Eu inspiro muito as pessoas a procurarem soluções para os seus conflitos, porque quando você tem um laço estabelecido com alguém, esse laço, ele transformou a sua vida, ele fez parte da tua história de vida e você deve sim se empenhar para resgatar essa relação e procurar corrigir esses aspectos que estão gerando o conflito. É muito mais saudável e evolutivo para essas duas pessoas que estão envolvidas nessa relação quando esse resgate é feito. Você sabia? É muito mais saudável, a pessoa se sente muito melhor, porque sempre há uma sensação de frustração quando não é possível mais resgatar uma relação de longa data, uma relação que tem todo um histórico, que tem filhos, né, que tem toda uma série de aspectos que foram desenvolvidos e construídos nessa relação. É bastante triste quando se perde o contato com todos esses valores que foram construídos e agregados ali por essas duas partes. Então eu sou uma pessoa muito inspiradora nesses resgates, mas é importante você compreender a tua motivação para fazer isso e fazer o caminho certo, né? Desenvolver a consciência adequada em você para que isso aconteça, beleza? Então vamos lá, vamos elaborar aqui um pouquinho essa questão do caminho adequado para fazer esse resgate. Então, primeiramente, é você refletir sobre isso, sobre as suas motivações e identificar o que está acontecendo, qual é a causa principal do conflito ou das discussões na relação. Porque quando você está em um relacionamento e você não consegue
Um diálogo saudável, isso dificulta muito a eliminação desse conflito ou a resolução desse conflito. Muitas vezes é importante parar e avaliar com calma a queixa do outro. Qual é a queixa do teu parceiro? O que ele está dizendo? O que está acontecendo para que o teu casamento esteja em risco? Analise isso, é importante, porque é uma chance que a vida está te dando de se tornar melhor. O outro está te dando essa chance. Por mais que ele esteja agindo com você de uma forma inadequada, ele está te dando a oportunidade de você se tornar melhor. Melhor para você mesma, em primeiro lugar, e depois melhor na relação com ele. Então, é uma oportunidade de aprimoramento que está batendo à sua porta. Abrace ela com amor, com gratidão, com humildade e olhe para o outro como um amigo, não como um inimigo. Olhe para o teu parceiro com esse olhar. Ele está me dando a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor, comigo mesma, com ele, com a minha família, e eu não vou perder essa oportunidade. É isso que você deve pensar quando você entra em uma crise de relacionamento. Eu sei que as pessoas meio que se desesperam quando isso acontece, mas é a vida chegando e te desafiando a entrar numa nova fase da tua evolução. E se você olhar para tudo isso com esse olhar mais amoroso, mais cuidadoso por si mesma, você vai compreender que você está tendo uma grande oportunidade e você não deve perdê-la. Então, analise bem as razões do teu conflito de relacionamento, porque pode ser basicamente isso, né? O destino te dando uma oportunidade de repaginar a sua vida, repaginar o seu casamento e passar a viver uma vida muito melhor. E aí, o que você acha sobre isso? Você parou para pensar nisso? Porque você pode olhar só para o problema, e se você ficar só olhando para o problema, pensando no problema, esse problema se tornará insolúvel, não terá solução. Agora, se você pensar de outra forma, como uma oportunidade do teu desenvolvimento, do teu aprimoramento, eu tenho certeza que você encontrará um caminho muito mais leve para você fazer esse resgate do seu casamento. Mas seja muito honesta com você. Analise as causas, as razões, né, do teu desejo. Isso é muito saudável para você. E para você conectar de forma saudável com o teu parceiro, primeiro você tem que criar essa conexão com você, de saúde, de harmonia e de bem-estar. Quando você não faz isso, quando você não resolve tuas questões internas, você acaba projetando no teu parceiro essas necessidades. E o teu parceiro não tem como corresponder a isso, porque isso é assunto seu, tá? O teu companheiro, ele fará com você um processo de troca, um processo de relação, né? Onde a ação de duas partes estão sendo desenvolvidas em comum acordo. Mas você não pode projetar nele algo que cabe a você desenvolver, porque isso vai gerando um distanciamento natural, uma frustração, uma cobrança indevida. Ninguém gosta de ser cobrado indevidamente, não é? Você tem que avaliar isso. Se o que você está projetando e esperando do seu parceiro está fora do alcance dele. Porque dessa forma ele fica impotente. E algo que frustra muito o homem na relação é isso. É ele se sentir impotente. É ele querer contribuir com a mulher, com a parceira na relação e não conseguir. O homem fica muito aflito e muito desanimado na relação quando ele percebe que a mulher está enrolada nos processos dela de forma muito recorrente, repetitiva e que ela não dá atenção àquilo que ele diz, àquilo que ele inspira ela a fazer.
quando ela rejeita a opinião dele, quando ela acha que ela pode resolver tudo sozinha, quando ela se fecha no mundo dela, mas se fecha com a frustração. E depois, quando ela sai com essa carga de frustração e acaba descarregando nele. Isso é altamente desanimador em um relacionamento. E os homens não conseguem suportar esse tipo de dinâmica por muito tempo, tá? Então você tem que observar o que está acontecendo no seu relacionamento com o seu companheiro para achar o caminho para a mudança. Mas o que eu posso te dizer é que você precisa estar bem, você precisa se equilibrar, você precisa se acalmar. Se você está passando por alguma grande dificuldade, você precisa entender a causa do seu conflito, resolver essa questão e ter consciência de que o teu parceiro está, sim, para dividir a vida com você, mas que tem processos que são só seus e que se você não resolver, ficará muito difícil ele conseguir compor com você um relacionamento saudável se você está mergulhada em aspectos muito profundos, de muitos medos, de muita insegurança, de falta de atitude em relação àquilo que você precisa ter e que só depende de você. Se você não tiver um diálogo saudável com ele para buscar um suporte, um apoio dele naquilo que você precisa solucionar, você não terá o apoio do seu parceiro. Então, assim, são muitas as razões, né? Mas você tem que avaliar as suas razões. Onde está o desafio da tua relação? Onde está o conflito? Identifique isso e analise com calma o caminho que você precisa trilhar para fazer esse processo de reconexão. Lembrando sempre que aquilo que o teu companheiro te fala precisa ser valorizado e respeitado. Porque os homens, eles têm uma tendência mais objetiva, mais lógica, mais racional naquilo que eles falam, mas eles também têm sentimentos e naturalmente eles vão esperar uma contrapartida tua. E se você está aí mergulhada, né, nos teus dilemas e você não consegue refletir, analisar e fazer um movimento na direção dele, com essa contrapartida que ele aguarda que você leve para ele, até para ele saber como se posicionar com você, ele vai ficar totalmente distanciado de você, isolado e sem absolutamente tentar fazer alguma ação na tua direção. Isso vai criando o quê? Na relação? Um distanciamento, que pode se tornar um abismo e depois fica muito difícil você se reconectar com o seu companheiro. Preste atenção naquilo que você está sentindo. É importante você analisar os seus sentimentos. Tudo é sobre você. Tudo é sobre a tua paz, o teu bem-estar, o teu desejo. Você precisa estar bem internamente para conectar com o melhor do teu parceiro. Do contrário, você não conseguirá oferecer o teu melhor e, por consequência, não receberá o melhor dele. Eu sei que é difícil quando você está aí num grande dilema, com um sofrimento no seu coração, quando você já passou por algumas experiências que são muito desafiadoras para você, mas olha, eu posso te dizer que dentro de você está a solução. E quando você se reconecta com a consciência da solução que está em você, e essa consciência da solução, ela tem base no amor e na luz que habita você, você encontra a saída. E a partir disso, tudo melhora. E aí, está disposta a mergulhar nesse caminho da solução? Por que é tão importante fazer isso? Porque você está aqui para ser feliz. Não existe uma outra razão para a nossa vida, para a nossa experiência, se não vivermos a felicidade. E de que adianta estarmos felizes e solitários? Nós precisamos compartilhar a nossa felicidade. E essa felicidade, ela tem como base o amor que nós sentimos por nós mesmos e pelo outro.
Então, essa experiência de felicidade, ela é uma experiência compartilhada. Nós não conseguimos ficar 100% felizes quando estamos sozinhos, ilhados, isolados do convívio com as pessoas, né? A experiência humana é uma experiência social, é uma experiência de troca, porque é dessa forma que nós nos tornamos melhores, é dessa forma que nós evoluímos. Então pensa com calma sobre as causas do teu conflito e acredite que você é capaz, sim, de salvar o seu casamento, que você é uma mulher incrível, que você tem todos os recursos que você precisa para ser uma pessoa feliz e realizada no seu casamento, na sua vida, e que você precisa fazer o quê? Partir para a ação. Você não pode ficar esperando que a solução aconteça, que o seu marido mude. Você não pode fazer isso, tá? A felicidade tem que ser um movimento de dentro para fora. Quando você gera felicidade, você atrai a felicidade. Então você tem que gerar uma energia de mudança dentro de você para você mudar o teu relacionamento. Muitas pessoas chegam aqui, né, com os mesmos dilemas. E eu lembro de um caso muito interessante que surgiu, né, de uma crise em um casamento, e a pessoa chegou aqui desesperada, totalmente assim, sentindo que não tinha mais o que fazer no caso dela. A questão mais desafiadora para as mulheres, né, muitas situações são ruins quando há uma crise no casamento, mas a pior para a mulher é quando ela passa por uma traição ou por uma suspeita de traição. Porque para a mulher, a intimidade é um código sagrado, né? Para a mulher, a intimidade, a sexualidade é um código de cumplicidade. E quando esse código é rompido, a mulher ela fica totalmente desorientada. Ela perde, sabe? Aquela referência do amor próprio, do valor próprio. Ela realmente se sente um lixo. Essa é a verdade, né? Quem é mulher, quem vive no corpo feminino sabe o quanto esse tema é sagrado para a mulher. E quando ela passa por isso, tudo aquilo que ela construiu como um ideal de felicidade com alguém se rompe, né? Se desestabiliza, é desestruturado e a mulher não sabe o que fazer. Então, nesse caso, quando essa mulher chegou, quando essa cliente chegou aqui para um atendimento, ela estava passando por essa experiência traumática, né, de uma traição. E ela estava desesperada, porque ela tinha uma relação muito especial com esse companheiro. Havia uma diferença de idade bastante grande entre os dois. Ela era bem mais jovem do que ele. E houve ali uma situação de gravidez, onde ela acabou tendo um filho. E, naturalmente, quando isso ocorre, há um distanciamento no relacionamento. E aconteceu essa traição. Ela ficou muito desesperada, imagine. Ela investiu nesse relacionamento, ela realmente era uma pessoa completamente apaixonada pelo companheiro, mas nesse momento que houve todo esse processo gestacional, o nascimento do filho, o envolvimento com o cuidado do filho, ela era uma pessoa ainda inexperiente com isso, ela não se cuidou, ela não cuidou da relação, ela não ficou atenta, e esse companheiro dela já vinha de uma primeira relação. Já era um cara mais vivido, maduro, só que uma pessoa que não teve inteligência emocional para ter esse cuidado e esse acolhimento com ela nesse período que ela estava ali mais vulnerável e se adaptando a essa rotina com o filho que tinha chegado. Olha, foi um baque para essa garota, foi um choque, sabe? Mas ela, quando veio conversar comigo, eu perguntei para ela exatamente isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Quais são as tuas razões para querer salvar o teu casamento? Porque é isso que ela queria salvar o casamento. Já havia acontecido esse processo de traição, ela ficou sabendo, ela ficou desesperada, ela
começou todo um processo de uma certa loucura, né? Porque é um baque, é um choque. Ela ainda estava dentro de um processo muito frágil, assim, né? Pós-parto. Criou um quadro de depressão pós-parto. Mas o fato é que ela amava o marido e ela não queria perder a relação. Ali existia uma verdade dentro dela. E essa verdade, ela precisou trazer à tona, ela precisou trabalhar com o processo do fortalecimento do amor próprio. Ela teve que compreender que ela teria a capacidade de compreender as razões do marido, mesmo que erradas, né, para ter feito o que fez, e que se ela realmente tinha esse sentimento pelo marido verdadeiro, genuíno, aquilo que eu falei para vocês no início, uma admiração e um respeito por ele, independente desse erro que ele cometeu com ela, ela poderia resgatar o casamento dela e a relação dela e perdoar o marido por esse ato falho, porque isso pode acontecer quando a mulher se distancia do homem, quando falta o diálogo, quando o homem se sente desconectado da mulher, por várias razões, né? Casamento é cumplicidade, relacionamento precisa de diálogo, precisa de empatia, precisa de respeito, de cuidado. Tem que haver um desejo genuíno de ambas as partes de estarem com o outro, expressando o melhor e chegando em acordos, né? De como essa relação pode ser a melhor expressão de ambos. E essa garota, depois desse baque e de processar melhor essas informações, compreendeu que ela poderia fazer isso, que ela tinha condições de perdoar o companheiro dela, porque realmente ela amava esse homem e ela reconheceu que ela deixou um espaço muito grande para ele, né, fazer o que ele fez. Ela reconheceu que ela foi negligente com ele. Olha só, ela teve humildade de reconhecer isso e de não se tornar aquela pessoa que iria projetar toda a culpa daquele acontecimento nele, porque homens funcionam diferente de mulheres. Isso é muito importante que a mulher compreenda, porque, claro, há uma tendência, né, da mulher massacrar o homem, culpar o homem quando ele comete um erro. Mas ela tem que compreender também as razões desse homem de ter cometido esse erro. Tudo isso precisa ser analisado, avaliado, porque como eu falei para vocês no início desse vídeo, existe um aprendizado muito grande nos nossos encontros, nos nossos relacionamentos. Nós atraímos as pessoas que nós precisamos para o nosso aprimoramento. E nesse caso dessa minha cliente, ela compreendeu que ela precisava amadurecer na relação, porque ela era bem mais jovem do que ele. E ela, dentro dessa ideia, né, de que ela é uma mulher mais jovem e que isso jamais aconteceria, que estava tudo certo, ela tinha uma falsa sensação de segurança, mas ela era bastante insegura. E quando isso ocorreu, ela percebeu o nível de segurança dela. E ela foi trabalhar com essa insegurança, foi fortalecer o amor próprio dela, foi fortalecer a confiança nela, passou a se cuidar mais, passou a se valorizar, passou a ter um diálogo mais aberto, sem ser aquele diálogo que começa calmo, mas daqui a pouco vai se tornando uma acusação. Não tem como corrigir um relacionamento quando nós partimos para um diálogo que acusa o outro e que não consegue ter compaixão para compreender a limitação do outro. Então são escolhas, né, que nós fazemos ao longo da vida quando os desafios chegam. E tudo depende dessa troca, da informação que nós estamos colocando ali para que um resultado melhor aconteça. Então nós temos que treinar muito a escuta, né? A escuta do outro,
o que o outro está dizendo, qual é a queixa dele. Porque se o outro está reclamando de alguma atitude que nós não estamos tendo, é necessário avaliar se essa queixa dele realmente procede ou não. Nós temos que desenvolver essa capacidade de discernimento. Os relacionamentos provocam muito essa nossa capacidade de escuta, de análise e de triagem, de atitudes, de pensamentos, de comportamentos, né, que precisam mudar. Nós estamos passando ali por uma oportunidade de aprimoramento. E aí, você vai abraçar essa oportunidade? Porque se você não abraça essa oportunidade, você está perdendo uma grande chance de evoluir. Acredite, o teu relacionamento provoca essa oportunidade. E quando uma crise chega, a oportunidade de evolução está batendo a sua porta. Não perca essa oportunidade. Então, o jeito certo é você abraçar essa oportunidade e desenvolver a humildade de reconhecer onde está o erro e se você está fazendo algo que não está passando a tua melhor expressão, é isso que você tem que corrigir. Você não precisa olhar para isso como um erro, mas como uma oportunidade de aprimoramento. E quando você tem a humildade de reconhecer isso, acredite, você está abrindo o teu potencial evolutivo, potencial de expandir a tua consciência e de resgatar o seu casamento e impulsioná-lo para uma fase muito melhor, muito mais saudável, muito mais feliz, com muito mais reconhecimento por quem você é. Então, a dica que eu deixo para você é: busque o autoconhecimento, busque compreender como você funciona, porque você tem um perfil vibracional, você funciona de uma determinada forma e o seu parceiro funciona de uma outra forma. Você já fez alguma vez o seu mapa astrológico para compreender como você funciona? Porque se você não fez, você precisa fazer. Você terá uma compreensão muito clara das facetas da tua personalidade. E o mapa te dá um caminho para você corrigir aspectos teus que estejam em desequilíbrio. E se você quer ir mais fundo para se envolver de uma forma muito mais assertiva e consciente no teu relacionamento, faça o mapa do teu companheiro também. Você ficará surpresa ao compreender as diferenças que existem entre vocês e em trilhar o caminho para a harmonia nessa relação, porque você saberá como agir, você saberá compreender essas diferenças e você terá uma tranquilidade maior para conduzir a tua relação. É incrível isso. Nós temos informações aqui para nortear a nossa jornada e não é complexo. Eu sei que muitas pessoas pensam que essa linguagem ela é complexa, mas ela não é. Ela é uma linguagem bem lógica. Ela te mostra, ela te dá chaves, ela te dá entendimento, ela te dá um norte. Você sabe para onde ir, você vai para frente, você vai para o teu futuro, você tem a possibilidade de criar um futuro melhor. Você consegue, pouco a pouco, liberar o teu passado, as mágoas, os ressentimentos, os erros, compreendendo que você não é perfeita, seu parceiro não é perfeito, mas que vocês podem juntos, se esse for o desejo do coração dos dois, trilhar um novo caminho, se reinventar no relacionamento, repaginar essa relação e avançar rumo a um futuro melhor para essa relação. Não é maravilhoso você compreender que dentro de você existe esse potencial de mudança e de felicidade? E aí, está disposta a se comprometer com essa mudança, com esse resgate do seu casamento e trilhar uma história feliz? Isso é possível, você tem que acreditar nisso. Felicidade é uma escolha sua. Você decide se você quer ser feliz. Você tem que abraçar essa escolha de felicidade e cuidar de você primeiramente.
Como é que você vai cuidar da sua relação se você está mal cuidada? Se você está mal amada? Você tem que se amar. Você tem que cuidar de você. Você tem que desejar estar na tua companhia de forma feliz para oferecer isso para o outro. É isso que o seu parceiro espera de você, que você esteja feliz. Ele quer contribuir com a tua felicidade, mas você não pode esperar que ele seja o responsável por isso, porque isso trará muita frustração na sua vida e muita impotência para a vida dele. O homem não dá conta de fazer a mulher feliz quando ela não é feliz com ela mesma, quando ela está com uma autoestima baixa, quando ela não confia nela, quando ela não tem humildade de reconhecer os próprios erros, quando ela não está disposta a entregar o melhor dela, quando ela entra em um processo de competição com ele. Tudo isso o homem não consegue processar e naturalmente ele vai se distanciando do relacionamento e mergulhando no mundo próprio dele, no mundo autocentrado. Então, pensa sobre isso. Se você quer salvar o seu casamento, tem solução? Sim, a solução está ao seu alcance e depende da tua vontade, do teu desejo de buscar o teu aprimoramento, a melhor versão de você mesma e de se envolver com a compreensão do teu companheiro. Porque se um dia ele despertou o teu interesse, um dia você se conectou com ele pelo teu desejo, esse desejo ainda está aí dentro do seu coração e vale a pena você resgatar esse desejo. Pode ter certeza que você será surpreendida e muito amada pelo seu companheiro se você fizer esse caminho de forma consciente. Você terá um grande aliado aí na sua jornada evolutiva. Vale a pena esse investimento, acredite. Então fica aqui essas informações para a tua reflexão. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Me siga nas redes sociais, Suflariane. Se tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma curiosidade sobre o meu trabalho, deixa aí nos comentários que eu terei o maior prazer em te responder. E eu fico aguardando a tua participação nos próximos vídeos aqui do meu canal. Um beijo para você, boa sorte e não desista aí da sua felicidade. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.